Então, pessoal, eu vou apresentar a professora Andressa Galli. Primeiro falar em nome do programa, que é uma satisfação muito grande contar com essa sua apresentação. Você que é uma amiga, uma parceira, irmã, né, de muitos anos de GMN, tá certo? Tive recentemente uma pequena amostra desse assunto numa banca que ela participou comigo e me interessei muito pelo tema. Inclusive, pessoal, a Andressa já foi convocada para, no final do ano, do dia 16 ao dia 18 de novembro, ela dá um mini curso só sobre esse assunto na terceira escola de eletroquímica, tá bom? A gente vai ter essa terceira versão da escola de eletroquímica. Inclusive, eu estou disponibilizando para vocês aqui no chat o e-mail que a gente está criando da escola de eletroquímica, e lá ela vai ter a oportunidade de dar uma versão expandida dessa palestra que ela vai passar aqui para a gente hoje. Pois bem, a professora Andressa Galli é professora adjunta no Departamento de Química da Universidade Universidade Estadual do Centro-Oeste, a Unicentro, que fica em Guarapuava, né, no Paraná. Como ela já tinha comentado aqui, lá é bem frio, né? Ela possui graduação em bacharelado e licenciada em Química, também pela Unicentro, mestrado e doutorado em Ciências, na área de concentração de Química, especificamente Química Analítica, pelo Instituto de Química de São Carlos, da Universidade de São Carlos. Ela realizou o doutorado sanduíche no Laboratório de Eletroquímica do Departamento de Química da Faculdade de Ciência e Tecnologia, na Universidade de Coimbra, sob a orientação de um pesquisador muito influente na nossa área, que é o professor doutor Christoph Brett, tá bom? Inclusive, ele escreveu um livro que é muito usado por nós eletroanalíticos. Lá ela atuou na área de eletroanalítica e bioeletroquímica, desenvolvendo biosensores enzimáticos. Ela atua como professora na área de química analítica na Unicentro e é docente permanente do programa de pós-graduação em Química Aplicada da Unicentro. Inclusive, ela já foi coordenadora do programa de pós-graduação em Química, nível doutorado, associação ampla entre a UEL, o EPG e a Unicentro. E ela tem experiência na área de Química Analítica e Química Ambiental, com ênfase em análise de traços por meio de técnicas espectroscópicas e eletroanalíticas de análise, atuando principalmente nos seguintes temas e linhas de pesquisas: métodos eletroanalíticos para determinação de pesticidas, moléculas correlatas e demais espécies de interesse biológico e ambiental, em diferentes matrizes, por meio da construção, caracterização e aplicação de eletrodos quimicamente modificados, ultramicroeletrodos e eletrodo de gota pendente de mercúrio, aliados ao uso de técnicas voltamétricas de pulso para desenvolvimento de metodologias analíticas, bioeletroquímica, automontagem para a construção de eletrodos modificados com camadas auto-organizadas, famosas self-assemblies, né, para interação com biomoléculas, modificações de superfícies eletródicas pelo método sol-gel para a confecção de diferentes sensores, entre eles biosensores enzimáticos, por exemplo, desenvolvimento de pesquisas direcionadas para a aplicação dos dispositivos desenvolvidos em matrizes naturais e, com certeza, sem sombra de dúvidas, o seu maior projeto e desafio, que é ser mãe do pequeno Heitor, de 6 anos. Andressa, mais uma vez, agradecemos a sua presença, a sua participação e saudamos aqui, teremos uma boa apresentação. Muito obrigada, professor Rafael, pelas palavras, pela apresentação, pelo convite. Obrigada ao programa de pós-graduação em Química da Universidade Federal do Espírito Santo, em nome dos professores, dos coordenadores. Agradeço muito, para mim é uma honra muito grande, uma felicidade imensa ter recebido esse convite e ter essa oportunidade. Eu espero contribuir um pouquinho que seja dentro das metodologias analíticas, não só eletroanalíticas, né? Da validação aí para todas as metodologias novas que surgem dentro da química analítica. Então, eu vou começar a apresentação
e eu gostaria só de um retorno, né? Se vocês estão vendo a apresentação. Sim, carregou já. Tá me ouvindo bem também? Excelente. Então, vamos lá. Então, eu trouxe um assunto intitulado Tendências na Validação de Métodos Eletroanalíticos, mas eu chamo a atenção que, mais do que eletroanalítica, aqui são métodos analíticos, né? Então, a validação, ela deve ser aplicada para toda e qualquer metodologia nova que venha a surgir dentro de um grupo de pesquisa, dentro de um laboratório. O grande problema, porém, das metodologias eletroanalíticas, utilizando técnicas eletroquímicas, é que elas não são certificadas, como, por exemplo, outras metodologias que são metodologias já propostas e bem integradas para a determinação de uma diversidade de compostos, como, por exemplo, por meio das técnicas cromatográficas e espectroscópicas. Então, a eletroanalítica está engatinhando ainda na validação, né? Ela vem de encontro aí com algumas figuras de mérito, mas a gente tem que levar em consideração que aplicar a estatística para esses dados é fundamental. Então, não basta apenas construir uma curva de calibração, por exemplo, e determiná-la pelo fator de correlação. A gente precisa saber se aqueles pontos ali presentes têm variabilidade, se tem outliers e assim por diante, como a gente vai ver um pouquinho nessa apresentação. Eu queria enfatizar que antes de qualquer início de desenvolvimento de metodologia, da ida ao laboratório em si, a gente tem que se programar por meio de um bom projeto. Então, nesse projeto de pesquisa, direcionar principalmente os objetivos que são a alma do projeto, né? Então, colocar a ideia principal dentro desses objetivos para que essas hipóteses possam ser respondidas ou não lá nas conclusões. Então, um bom projeto vai levar a um bom trabalho, que vai levar a uma boa ciência, né? A ciência de alto impacto. E nós queremos sempre, dentro do grupo, de um determinado grupo de pesquisa, divulgar a nossa ciência, divulgar o nosso trabalho. E a gente divulga por meio, principalmente, de bons artigos científicos de alto impacto. Então, para a gente gerar um bom artigo, aquele de alto impacto, a gente precisa fazer ciência de alto impacto. E para isso a gente precisa fazer um bom projeto. Então, eu sempre falo para os meus alunos evitarem de usar termos nada objetivos, né? Que ficam muito vagos. Por exemplo, os resultados foram promissores, os resultados foram satisfatórios. O que é um resultado satisfatório? O que é um resultado promissor, adequado ao sistema? O que significa? Então, comprovar por meio de números, e isso é estatística que vai trazer para nós, a confiabilidade daqueles resultados, que só assim eles podem ser rastreados depois e reproduzidos em um outro grupo, por exemplo, por outro conjunto de pesquisadores. Eu também enfatizo que a gente tem uma grande mania, eu já digo, de comparar sempre os nossos valores, os nossos resultados produzidos com outros autores na literatura. Isso, obviamente, é necessário, mas a gente tem que tomar cuidado, tem que ter parcimônia com isso, porque nem tudo que está dentro, hoje em dia publicado, é válido para aquilo que eu preciso, né? Lembrando que a ciência é uma espiral, então o que é produzido hoje pode ser refutado amanhã. Então, nem os nossos resultados, eles são 100% verdadeiros. A gente estima o máximo possível por meio da estatística, mas a gente não pode provar 100% que sejam verdadeiros. Então, tem que tomar cuidado com essa comparação da literatura, né? Os meus resultados são satisfatórios porque podem ser comparados com fulano e colaboradores 1995. Então, ora, como é que foi feita essas medidas, né? Como é que os autores fizeram? Como é que eu fiz, né? Então, tem que tomar cuidado com essas considerações. Bom, os métodos eletroanalíticos, eles surgem, obviamente, a partir de técnicas eletroquímicas, e eu trago aqui um exemplo, a voltametria. Temos várias, né? Temos amperometria, temos potenciometria, columetria, mas a voltametria, sem sombra de dúvidas, um maior conjunto de técnicas voltamétricas utilizadas para quantificação de analitos, de compostos de interesse. Principalmente as voltametrias de pulso. Não é? Então, eu destaco aqui que a gente trabalha com algumas figuras de mérito, como limite de detecção, limite de quantificação, mas qual é o parâmetro que nós usamos dentro da eletroanalítica? Qual é o parâmetro, o órgão regulamentador que a gente vai se basear
Então, isso serve para qualquer metodologia analítica, mas eu destaco a eletroanalítica porque elas estão pouco validadas, tá? Então, aqui tem a representação, eu vou colocar como exemplo aqui dessa apresentação as técnicas voltamétricas, tá? Para ficar mais generalizado e mais fácil aqui a compreensão quando eu relacionar o sinal do analito em termos de corrente, tá certo? Então, a voltametria é um conjunto de técnicas eletroquímicas aí, onde a gente tem como instrumentação 3 eletrodos imersos numa solução condutora, que é o eletrólito suporte. Então, nós temos os eletrodos de referência, o eletrodo de trabalho e o contraeletrodo. Na superfície do eletrodo de trabalho, é onde, né, na região ali onde acontece o processo, a semi-reação de interesse, de oxidação ou redução, ou ainda oxidação e redução. Um bom eletrodo de trabalho é aquele que promove uma ampla janela de potencial, que tem uma superfície reprodutível, que tem uma boa condutividade elétrica, baixa toxicidade, baixo custo. No momento, eu até vou trazer aqui um exemplo mais à frente, o que tem se trabalhado muito como substituição ao eletrodo de mercúrio são os eletrodos quimicamente modificados e, hoje em dia, os eletrodos impressos, que são aqueles eletrodos que são descartáveis. Quando a gente não compra esse eletrodo descartável da empresa especialista na área de eletroquímica, a gente tem um custo muito menor, né? A gente decide, então, fazer esses eletrodos no próprio laboratório. Aí a gente enfrenta um problema que é, na verdade, a baixa condutividade elétrica e a falta de precisão intermediária de preparo desses dispositivos, como a gente vai ver mais à frente. Então, eu citei o eletrodo impresso porque ele é um dos mais utilizados no momento. Então, o ideal para que se aumente essa condutividade desses eletrodos é modificá-los, né? Bom, o bom desempenho de qualquer método analítico vai depender dos parâmetros de qualidade das medidas instrumentais e confiabilidade estatística dos cálculos que são envolvidos no processamento dessa nova metodologia. Então, confiabilidade, comparabilidade, rastreabilidade são muito importantes dentro de um novo método. Então, é um processo de avaliação que vai estimar a eficiência e que vai dizer assim, olha, o seu método é adequado para ser utilizado por outros grupos ou para ser utilizado como um novo dispositivo aliado a esse método. Então, tem que ter confiabilidade estatística. Isso é validação, né? Isso vai comprovar a adequação à finalidade pretendida daquele novo método. Bom, nós vamos ver aqui o porquê validar, tá? Quando validar, como fazer essa validação e as definições de validação. E é pelas definições de validação que eu começo esse conjunto de informações. Então, nós temos uma série de órgãos regulamentadores que trazem definições de validação. Se vocês procurarem em Metro, o ICH, que trabalha com compostos farmacêuticos, o SP, Anvisa, Euraquem e por aí vai, cada uma traz uma definição de validação, cada órgão traz uma definição de validação, mas que, na verdade, significa o quê? Comprovação, né? Por meio de uma evidência objetiva, por meio de estudos, que aquele método é adequado para a finalidade pretendida. Bom, por que validar, né? Já falamos aqui agora há pouco, né, que a gente precisa o quê? Certificar a nova metodologia, tá certo? Então, a validação, ela é realizada para garantir que essa metodologia seja exata, reprodutível quando tiver um estudo interlaboratorial, flexível sobre determinada faixa de concentração que a substância está sendo analisada e ainda garante conformidade com as exigências legais, que são esses órgãos regulamentadores. Então, lá naquele projeto de pesquisa, onde você está formulando a sua ideia, colocando o seu objetivo, pensar também qual é o órgão regulamentador que eu vou precisar trabalhar para aquela metodologia. Será que eu preciso trabalhar só com um órgão regulamentador? Será que se eu escolho a Euraquem, eu preciso trabalhar com ela do começo ao fim? Não, porque tem muitos pontos em cada órgão regulamentador, cada material que eles produzem, e isso vai sendo atualizado de acordo com o passar dos anos,
Mas cada material vai ter um ponto que a sua metodologia vai se enquadrar. Então, você pode começar com a Anvisa, pode passar por Inmetro, e pode ir para a Euraquem, ICH, EPA e assim por diante. Desde que você trabalhe dentro daquelas normas, porque isso é validar. Então, não é simplesmente fazer a validação de qualquer maneira. Nós temos que unir essa validação, fazer um sinergismo com os órgãos regulamentadores aí para determinado método analítico. Além do que, por que validar, né, dentro do laboratório de pesquisa? Para demonstrar principalmente que o método ele pode ser transferido para uma aplicação prática e rotineira. Então, por exemplo, sensores eletroquímicos para SARS-CoV, para que ele seja aceito e inserido no mercado, precisa passar por um processo de validação completo, né, que é aquele processo, na verdade, interlaboratorial, não só in-house, não só intralaboratorial, tem que ser interlaboratorial, mas é um exemplo. Por que validamos dentro do nosso laboratório de pesquisa? Porque a gente precisa divulgar isso para a ciência, né? Fazer ciência é você produzir o artigo, mas além de produzir o artigo, tem que fazer com que ele seja lido pelos pares. Então, as pessoas precisam ler você, ler o seu trabalho, ler o seu artigo. Então, as revistas de alto impacto, obviamente, levam a um público muito maior, uma certificação maior, né? Então, dentro da minha área, quais são as revistas que eu desejo publicar visando a minha metodologia, divulgação da minha metodologia? Então, eu vou certificar os meus dados e, com certeza, eu tenho mais chances de atingir uma revista de alto impacto, porque eu tenho mais certificação para isso. E também para demonstrar a confiabilidade daquele método. Aqui foi um estudo que eu fiz rapidinho no interstício, pegando o interstício de 1998 a 2020. Eu tirei o ano de 2021 por conta da pandemia e com todos os problemas que nós enfrentamos e a ausência, muitas vezes, de idas ao laboratório, né? Então, até o 2020. E coloquei na base de dados do Scopus e da citação da Elsevier os termos, os descritores, validação de método e voltametria. E o número de trabalhos que tem esses termos inseridos, seja no título, seja no corpo do trabalho, resumo ou os elementos textuais em si, são muito poucos. Então, o número é muito pouco, como a gente pode ver aqui na frequência de aplicação. E notem que a robustez dentre as figuras de mérito ou parâmetros de validação, como LD, LQ, robustez, seletividade, exatidão, linearidade e precisão, a robustez é que aparece muito menos. A robustez ela aparece muito menos porque na eletroanalítica, ou seja, voltametria, a robustez não é tão adequada. Eu vou falar isso mais à frente, mas vou só fazer esse parênteses aqui. Então, a robustez, o que significa? É você ter os parâmetros do teu meio reacional ou da tua técnica estabelecidos e causar uma perturbação no sistema para ver como que esse sistema vai se comportar diante daquela perturbação. Por exemplo, então nós identificamos a melhor concentração hidrogeniônica do meio, identificamos a melhor eletrólito suporte dentro da voltametria, faixa de concentração, e decidimos mudar aí. Então, o que vai acontecer? O analito ele não vai responder em determinadas regiões de pH, por exemplo, ou determinadas, dependendo do analito, ou determinados eletrólitos. Então, a robustez é complicado. Para nós, na eletroanálise, não é tão viável. Para outras técnicas, sim, mas para nós ela não atinge o objetivo. Então, a gente elimina muitas vezes a robustez da validação de métodos eletroanalíticos. O que mais se destaca é o LD. O LD também é uma informação interessante, mas ao mesmo tempo precisa ter um cuidado, porque muitas vezes a gente não está analisando adequadamente o LD, a gente precisa analisar o LQ, que é o limite de quantificação. Principalmente porque as técnicas eletroquímicas, elas nos ajudam mais a quantificar do que detectar, porque elas não são técnicas de separação. Então, é muito melhor para a gente afirmar uma quantificação do que uma detecção. Mas o que a gente vê na maioria dos trabalhos é o LD. O destaque para LD, muitos deles nem aparecem o LQ, nem aparece o LQ, né? Então, o número de trabalhos é muito baixo com os termos de validação. Aqui tem um outro gráfico que é de um trabalho que a gente estava montando ainda, de uma revisão sobre estimativa de validação para drogas ilícitas e drogas controladas, fármacos controlados, também com os mesmos
figuras de mérito, né? E a gente vê aí que o LD se destaca bastante junto com a linearidade. Foram investigados aí cerca de 51 estudos, mas nem todos contemplam todas as figuras de mérito. Então, a validação, ela fica, na verdade, incompleta, a gente não chama, né, de validação. Então, quando validar? Quando os métodos não são normalizados, que são aqueles métodos novos que a gente está desenvolvendo, o próprio laboratório está desenvolvendo, né? Ou eu quero mexer no método normalizado, mas eu preciso alterá-lo em algum parâmetro, em alguma função dele, algum sistema. E aí ele deixa de ser normalizado e eu preciso validar. Né? Ou ainda eu vou validar quando os métodos normalizados eles estiverem fora do escopo da finalidade pretendida. Tá? Então eu preciso também validar até mesmo os métodos normalizados. Além disso, né, a gente valida também com o intuito de revalidar métodos anteriormente validados, mas que eu também preciso mudar. Muitas vezes eu preciso mudar um sistema, uma concentração ou um valor de concentração hidrogeniônica do meio, isso pensando na eletroquímica. Então, a gente tem que revalidar. Só que o importante é que quando a gente decidir fazer validação de um método, a gente comece a fazer do começo da pesquisa já. Porque é aquela história, depois que o paciente morreu, não adianta mais querer saber o motivo, a gente precisa evitar isso. Então, evitar a morte, entre aspas, da nossa metodologia é justamente planejar o experimento e colocar nesse planejamento, até tô falando planejamento, muitas vezes planejamento fatorial, e colocar a validação junto. Porque aí você começa a validar e a excluir o que não está respondendo à tua hipótese, ao teu objetivo inicial. Se você fizer toda uma metodologia e só depois aplicar a validação, não vai funcionar. Até funciona, mas fica muito difícil. Perde-se aí muitos dados e perde-se tempo, né? E muitas vezes recursos. Então, quando a gente precisa fazer validação do método já validado, muitas vezes para mudar, é quando, por exemplo, tem mudanças de protocolos, mudanças do método em si, legislação e até mesmo mudança de instrumentação. Aqui tem alguns dos órgãos regulamentadores que a gente costuma trabalhar, né, como referência. Então, a gente tem, vou começar aqui, ó, pelos artigos, temos sim bons artigos sobre validação, mas sempre esses artigos estão relacionados a métodos cromatográficos ou espectroscópicos, mas dentro de muitos deles nós conseguimos identificar definições de validação e também trabalhar para a eletroquímica. Temos o ICH, que eu falei lá no começo, né, que é uma conferência internacional de harmonização, temos a Associação Oficial de Químicos Analíticos, temos a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, temos o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Instrumental, que é o Inmetro, temos também a Agência de Proteção Ambiental, o EPA, dos Estados Unidos, e temos a Euraquem, que é a Associação da Europa, temos aí o PAC, dentre outros, mas os principais estão aqui. Então, cada um desses órgãos tem um material que vocês podem trabalhar, tem um material que vocês podem procurar nas redes que vocês vão encontrar, que são materiais de validação. Então, lá nesses materiais, a gente encontra como, por exemplo, construir uma curva analítica e como estudar essa curva analítica para a finalidade pretendida. Então, será que eu estou trabalhando com análise traço ou não? Eu preciso fazer uma exatidão de que maneira? Eu tenho 3 concentrações, eu posso trabalhar com médias, baixas, médias e altas dentro da curva analítica para fazer exatidão, precisão. Estou dando um exemplo geral aí, mas para todas as figuras de mérito, nós temos, dentro desses guias, instruções para validação. As fases da validação, como eu falei agora há pouco, então envolve o planejamento do experimento, do que se deseja fazer já no começo, tendo em mente que vai validar, tá? Não adianta validar depois. E há também a barra de erro, famigerada barra de erro que a gente costuma usar na eletroquímica ou na eletroanalítica para construir curva analítica, ela é muito pouco usada, né? Então, a gente já pode colocá-la de lado, porque a gente precisa estudar, na verdade, intervalo de confiança e intervalo de predição,
A gente vai ver mais para frente. Então, o planejamento, o que, que eu vou colocar? Quais figuras de mérito eu preciso usar dentro desse planejamento aqui? Será que todas? Depende. A realização dos ensaios com a documentação desses resultados obtidos, a avaliação estatística, então a estatística está ali ligada. Tem até um livro de estatística muito interessante do professor Gilson Volpato, que é Estatística Sem Dor, que é uma linguagem bastante acessível da estatística. Eu uso bastante esse livro como ideias de planejamento, né? E temos também a questão do planejamento em si, que daí é outra conversa, né? No planejamento de experimentos. E aí, como que eu vou aplicar esses resultados no final? Como que por exemplo, o meu sensor eletroquímico vai se comportar na aplicação? Numa amostra de água, por exemplo, numa amostra de urina, numa amostra de sangue, enfim. Bom, então, no planejamento da validação, a gente precisa definir o nível da validação, tá? O ensaio, quais figuras de mérito. Colocar as características de desempenho que sejam compatíveis com os meus propósitos e com o que eu preciso, né? Planejar também a utilização de equipamentos, então fazer todo um planejamento. Será que eu tenho o equipamento necessário, reagentes, padrões? Definir os critérios de aceitação de cada parâmetro, e isso os guias podem ajudar bastante, como de acordo com o que eu falei agora há pouco, e planejar a ordem de realização dos ensaios de validação. Tem uma ordem, então não basta eu começar, por exemplo, pela exatidão e precisão. Essa ordem aí, essas duas figuras de mérito vêm lá para o final. A gente, na verdade, começa com a seletividade, como a gente vai ver mais à frente. Bom, então aqui nesses 8 tópicos estão designadas as figuras de mérito ou os parâmetros de validação, que são os indicadores da nossa validação, da metodologia. Indicam o bom desempenho ou não, a confiabilidade ou não do método desenvolvido. Tá? Então, seletividade, linearidade, temos faixa linear de trabalho faixa linear de trabalho, que são coisas diferentes. Limites de detecção e quantificação, a exatidão, a precisão e a robustez, que eu falei lá no início, que a robustez para eletroanálise é muito pouco utilizada. Já para outras metodologias, ela serve aí como mais um critério de desempenho, para verificar quais parâmetros são realmente, né, se está dentro do esperado. Então, será que eu preciso usar todas essas figuras de mérito? Depende muito, depende do teu estudo, da necessidade do teu estudo de validação. Quanto mais você usar, mais validado vai estar, mas não necessariamente que todos venham a serem 100% necessários. Mas daqui para uma metodologia eletroanalítica, colocaria todos esses 7 primeiros aqui. Então, aqui tem um quadro representativo dos tipos de ensaio, tá certo? Aqui eu destaco a análise de traços, que é o que mais nós fazemos na eletroanálise. Vejam que contempla todas as figuras de mérito, mas tiraria aqui a robustez, tá? Então, precisão, seletividade, exatidão, linearidade, LD, LQ. Esses critérios de desempenho, eles têm uma maneira de ser verificados. Então, nós temos duas características, ou duas formas, melhor dizendo, né? A validação no laboratório, que é in-house, e a validação completa. Então, a validação no laboratório é aquela que a gente costuma fazer quando a gente não trabalha com laboratórios distintos. Então, é feita essa validação no próprio laboratório, então no meu próprio grupo de pesquisa ali, a partir de um novo método desenvolvido, e adota todos os critérios de desempenho, só que não adota, dentro da precisão, não adota a reprodutibilidade e a incerteza de medição. Reprodutibilidade, nós, na eletroanálise, estamos acostumados a identificar como sendo medidas em dias distintos, com o mesmo analista, mas em dias distintos no mesmo laboratório, com as mesmas condições ali. E não é a reprodutibilidade, ela significa a comparação de dados interlaboratórios, entre laboratórios, então não é dentro. Então,
a validação no laboratório, ela não envolve a reprodutibilidade, sim a precisão intermediária e a repetitividade. A incerteza de medição também, ela só é vista pela comparação interlaboratorial, que aí entra na validação completa, que adota todos os critérios de desempenho, inclusive a reprodutibilidade e a incerteza de medição. Geralmente, a validação completa é aquela validação utilizada por organismos, por órgãos de normatização, como o MAPA, Anvisa, o Inmetro, utiliza a validação completa, mas nós também podemos, dentro da nossa perspectiva, trabalharmos com uma validação completa quando decidirmos comparar, então, resultados com outro grupo de pesquisa. Não costumamos fazer isso, mas é possível. Bom, a seletividade, nós costumamos trabalhar com o critério de desempenho por meio da regressão linear, que vai ser uma avaliação quantitativa, vamos ver mais à frente, e a avaliação qualitativa também. Então, tem duas maneiras de fazer seletividade. A linearidade de uma metodologia analítica, ela é feita pelo coeficiente de correlação linear, que é o R, que correlaciona o sinal analítico, que vamos pegar como exemplo a corrente elétrica numa voltametria, pela concentração desse analito. Então, nós temos... nessa correlação, nós temos a variável dependente, que vai ser o Y, que é o sinal analítico, e a variável independente, que vai ser o X, ou a concentração daquele analito ou daquele composto de interesse. Só fazendo um parênteses, a variável dependente é aquela que sofre a ação, e a variável independente é aquela que promove a ação. Bom, então, nós temos coeficiente de correlação linear, só que nós usamos ele de maneira equivocada, vamos ver também. Regressão linear e teste de falta de ajuste, que vão comprovar esse coeficiente de correlação linear, e uma análise chamada de gráfico de resíduos, ou outliers, que é uma aplicação de teste de Cochran e Groups para verificação dos pontos, da variabilidade dos pontos de uma curva analítica. O LD e o LQ são expressos pelos desvios padrão da curva de calibração. Então, dentro da eletroanálise, pelo menos, nós costumamos trabalhar muito com desvio padrão de média de brancos, o que também não é o mais apropriado. Nós devemos trabalhar com o desvio padrão da relação direta da curva de calibração. Aí temos a exatidão. Como é que a gente faz? A exatidão, ela tem várias maneiras de ser feita. Esse estudo de exatidão, não precisa ser só uma maneira. E por conta disso, nós temos possibilidade de variar regressão linear, teste T de uma amostra, o teste T de duas amostras, ou ainda teste T pareado. O teste T pareado, na exatidão, ele é utilizado entre comparação com a minha metodologia proposta e uma já oficial. Então, por exemplo, quero determinar cocaína em amostras apreendidas pela polícia, federal, polícia científica, enfim. Então, eu vou analisar, eu vou quantificar a cocaína ali. Eu sei que tem cocaína, então, para eu fazer uma recuperação como estudo de exatidão, vamos ver mais à frente, não tem muita lógica. Então, eu preciso fazer o quê? Uma comparação entre o teste, a técnica oficial, que é cromatografia por detector de massas, com a voltametria, por exemplo. Então, eu crio lá uma tabela, uma planilha, com os meus dados, por exemplo, de corrente, né, voltametria, com os dados obtidos por cromatografia. E eu tenho que ter pelo menos 5 amostras, de 5 a 7, para que o erro seja menor. Então, eu aplico um teste T pareado. Nesse caso, o teste T pareado não precisa de réplica, não precisa fazer duplicata ou triplicata, tá? O N é igual a 1 no teste T pareado, quando a gente for comparar o nosso resultado com uma técnica oficial. E a precisão, ela é um critério de desempenho que a gente faz um teste F de comparação das variâncias e também a ANOVA. Então, nós temos o desvio padrão relativo aqui por meio da ANOVA. Nós temos softwares apropriados para validação. Esses softwares são ferramentas bem interessantes que nos dão, assim, uma rapidez nos resultados muito grande. A gente não precisa fazer tudo à mão. Ele calcula o F de regressão, o software, ele calcula o F
crítico, ele te dá lá a tabela por meio de, sei lá, 95% de confiança, ele te dá os testes T. Esses softwares, eles são, assim, muito facilitadores na hora de validar. Eu destaco 2. O Minitab, que é um software comercial, é pago, a licença é paga. Eu não sei hoje quanto custa a licença do Minitab, mas eu estimo entre R$2.000 a R$2.500 de licença, mas é uma licença permanente, tá? O Minitab. Eu não sei exatamente o valor, porque com essa variabilidade do dólar, com essa variação, fica difícil a gente afirmar o valor exato. Eu estimo que seja isso. Já o Portal Action, ele é um software de licença livre, tá? Mas aí no Minitab ele é bem completo, ele fornece assim o gráfico, o LD, o LQ já de uma maneira bem direta, que você só precisa colocar os seus dados de uma maneira correta e ele calcula para você. Então, como validar? Então, agora a gente vai entrar nas figuras de mérito ou nos parâmetros de validação, como validar cada um deles, né? Como eu falei lá naquele quadro, a seletividade a gente tem 2 maneiras de avaliar. De forma inequívoca, se há ou não interferente junto com o meu analito. Tá? Então, a gente pode avaliar por um meio qualitativo ou quantitativo. Basicamente, para a eletroquímica ou para a eletroanalítica, seria o quê? Verificar se algum interferente, alguma impureza, algum produto de degradação responde na mesma faixa de potencial ou no mesmo potencial de pico do meu analito. É isso que para a eletroquímica a gente envolve, por exemplo, a voltametria. Para outras técnicas cromatográficas, por exemplo, a seletividade ela é mais fácil de ser alcançada porque são técnicas, né, as cromatográficas são técnicas de separação. Mas o que é? É a capacidade de avaliar de forma inequívoca, de diferenciar o meu analito, a substância de interesse, de possíveis interferentes. A falta de seletividade compromete a linearidade lá na frente, compromete a exatidão e precisão. Por isso, é um dos primeiros estudos que deve ser feito. É avaliar o grau de interferência do método analítico. E não o último. A gente costuma fazer né, na eletroanálise a seletividade, de verificar se há interferência lá por último, e não é. A gente tem que verificar já num dos primeiros estudos, né? Então, a forma quantitativa e qualitativa. Qualitativa, para verificar a seletividade, seria variando o que eu acabei de falar, né? Verificar, por exemplo, a pureza do sinal. Então, saber se dentro da eletroquímica, saber se o meu analito ele consegue ser separado, vamos supor assim, de outros interferentes. Então, por exemplo, puxando novamente o caso da cocaína. A cocaína tem muito interferente junto, porque quando fazem a produção da droga, colocam junto mimetizadores da coca, né, da cocaína. Então, colocam fármacos juntos para diminuir o custo. Então, fenacetina, lidocaína, cafeína, paracetamol, são muito utilizados na produção da cocaína. Então, um dos interesses da eletroanálise é conseguir separar alguns desses interferentes, como fenacetina e lidocaína, que respondem para muitos sensores no mesmo potencial da cocaína. Então, não tem seletividade, precisa mudar isso, precisa pensar em algum outro dispositivo que consiga variar identificar o analito, ter uma pureza do sinal. Ainda a gente pode fazer um teste de seletividade por meio qualitativo, analisando por diferentes técnicas instrumentais. Então, pegar a voltametria, analisar por ela, analisar por cromatografia, por RMN, enfim, alguma possibilidade que seja, né? E temos como exemplo aqui um trabalho, foi um dos primeiros trabalhos que nós fizemos aqui na Unicentro com validação de métodos eletroquímicos, métodos eletroanalíticos, desculpem, ainda de 2015, mas eu trouxe aqui para vocês verem que ainda a gente usava o eletrodo de gota dependente de mercúrio, famigerado eletrodo de gota dependente de mercúrio, mas ele é muito bom para a região de redução. E aqui tem um exemplo do teste qualitativo e quantitativo da seletividade. Então, aqui nesse voltamograma, nós temos uma concentração conhecida. Então, primeiro, o que é que está analisando? É o hormônio metiltestosterona. O metiltestosterona é um hormônio que é amplamente utilizado para reversão sexual de tilápias do Nilo.
Então, ele é utilizado em grandes quantidades em tanques de criadouros, para que todos os peixes virem um único sexo, então, para que não se reproduzam desenfreadamente. E aí, de tempos em tempos, esses tanques de criadouros de peixes são escoados para o meio ambiente. E aí, essas doses, grandes doses aí de metiltestosterona são liberados juntos. Tanto que nesse trabalho a gente não precisou dopar a amostra. A amostra dos tanques tinha já uma concentração muito grande. Nós só recuperamos ela porque não sabíamos qual era a faixa de concentração. Mas eu trouxe aqui dessa parte desse trabalho a questão da seletividade. Então, aqui, no primeiro voltamograma, o índice mais alto aqui, ó, de redução, nós temos uma concentração conhecida do hormônio e foram feitas adições sucessivas de ácido úmico, desculpem. Para baixas concentrações, nós não temos nada de interferência, mas a partir de uma determinada concentração aqui de ácido úmico, nós já temos a interferência de sinal. Então, qualitativamente, já está me dizendo que há efeito de matriz, tá? Qual que é o nível desse efeito de matriz? Essa quantificação da seletividade é feita por outro estudo, que é o gráfico de paralelismo entre as retas, entre as curvas. Então, aqui nota-se que há um paralelismo, não há, desculpe, um paralelismo para o analito, desculpe, para o metiltestosterona em eletrólito puro e para a amostra de tanque de água de tanque de criador de peixes. Não há um paralelismo, por quê? Porque em algum ponto elas vão se encontrar, ó. Se elas extrapolarem para cá e para cá, vai haver um intercepto entre elas. Quando há esse encontro, não há paralelismo. Se não há paralelismo, há efeito de matriz. Então, esses são os dois exemplos de seletividade, tá? Aqui tem um pouco mais didático, né, essa representação de teste quantitativo para seletividade. Então, nós temos a matriz da amostra aqui, com o analito, né? E aqui sem o analito. Então, aqui, vejam, há um paralelismo, desculpem, não há efeito de matriz. Aqui elas se interceptam, ou seja, há efeito de matriz, né? Esse é o método de adição de padrões e de regressão linear, chamado assim o método quantitativo, então, para determinação da seletividade. Então, é sempre esse paralelismo. Aqui é um outro trabalho que nós fizemos para quantificação da amoxicilina em águas, e fizemos a validação da amoxicilina, que é um fármaco controlado, e como a gente sabe que os fármacos, a maior parte deles são excretados praticamente como foram consumidos, né? São excretados aí e não se consegue eliminá-los nas estações de tratamento, nós fizemos então a determinação em águas. E o teste de seletividade que eu trouxe essa parte desse trabalho para vocês verem, tem aqui, ó, o eletrólito puro. E aí temos o ponto 1, ponto 2 e ponto 3 de diferentes regiões de coleta de águas. E nós não temos efeito de matriz para o ponto 1 e ponto 2, mas temos efeito de matriz para o ponto 3. Inclusive, o ponto 3 é uma amostra de água de ocupação urbana, que recebe vários dejetos ali, que corta a cidade de Guarapuava. Então, nós não temos aqui, temos, aliás, efeito de matriz. Então, esse ponto 3 aqui, ele precisa ser trabalhado separadamente pelo método de adição padrão. Então, eu preciso construir ele novamente pelo método de adição padrão, separadamente dos outros, porque tem o efeito de matriz, ou seja, ele interfere na minha amostra. Ele interfere, desculpe, na minha metodologia. Então, aqui nessa tabela, nós temos os intervalos de confiança, com a inclinação para cada amostra, né? Então, eletrólito puro, amostra 1, 2 e 3, pontos 1, 2 e 3 de coleta. Temos o coeficiente angular, que é a sensibilidade do método, e o intervalo de confiança aqui. Então, uma diminuição abrupta aqui, né, para o ponto 3 em relação à sensibilidade da metodologia. Então, ou eu trato essa amostra, porque nenhuma delas foram tratadas, todas foram maximizado o efeito de interferentes. Então, a gente preparou o eletrólito de suporte diretamente na própria água coletada, e não utilizando água ultrapura. Então, o ponto 3 não dá para ser assim, então eu preciso ou tratar essa amostra ou fazer adições menores, não preparar o eletrólito com essa amostra. Bom, como validar agora a curva analítica, né? Então, vimos seletividade, agora vamos para a curva analítica. Curva analítica significa linearidade
de um método, ou a busca pela linearidade, né? Então, a linearidade, ela do método é expressa pelo quê? Pela faixa de relação ali entre o sinal analítico, que é a variável dependente, e a concentração, né, que é o X. Então, o sinal analítico é o Y, vamos pensar aí corrente de pico para uma voltametria, e a concentração, que é o X. Então, a equação matemática que descreve essa dependência, essa correlação, é a curva de calibração, que é aquela expressão matemática que já é obtida, por exemplo, quando a gente trabalha com o Orange, né, que já fornece para nós lá a curva, a regressão linear, que é a equação da reta, y igual a A mais bx. Essa equação da reta também é validada e também é afirmada por meio de softwares específicos, como o Minitab. Então, como é que se constrói a curva analítica? Tem algumas maneiras, né, de se fazer curva de calibração. Tem o padrão, método de padrão externo, né, que são soluções aquosas de concentrações do padrão. Temos adição de padrão, que é quando a gente trabalha com adição, com adições conhecidas, de concentrações conhecidas do analito, da espécie de interesse, na amostra. O método de adição de padrão externo, que é quando a gente trabalha, por exemplo, direto no eletrólito suporte, e a simulação de matriz, que é quando a gente simula o efeito de uma matriz, mas sem a espécie de interesse, o analito de interesse. E como que a gente trabalha com essa curva analítica construída aí de uma série de maneiras? Tem muitas maneiras, muitas formas da gente estudar a curva analítica. Eu trouxe aqui as principais só, mas tem várias. Por exemplo, se o meu modelo não é linear, ele é um modelo quadrático. Como é que é a matemática do modelo quadrático? Então, essas considerações eu não consegui trazer aqui hoje por conta do tempo, tá? Mas se tudo der certo, né? Se Deus quiser, a gente vai ver isso lá no curso na semana de eletroquímica, lá no final do ano. Então, aqui, basicamente, a curva analítica ela é avaliada pelo gráfico de dispersão dos valores, tá? Variância e variabilidade. Então, a gente tem dois conjuntos de possibilidades. Identificar os valores extremos, que são aqueles fora da curva, os outliers, e os pontos de influência, que são aqueles que seguem uma tendência, aqueles que fogem do controle, vamos dizer assim, da resposta instrumental. Então, os outliers, eles são uma resposta instrumental que vai interferir significativamente no conjunto de dados, tá? Os pontos de influência, eles são desproporcionais na linha de calibração. Eles também são causados por outliers ou por um planejamento que não seja adequado na hora de fazer calibração. E eles geram dois fenômenos, que é a alavanca e a tendência, como a gente vai ver. Então, os pontos de influência aqui, notem essa representação dessa curva de trabalho, onde nós temos uma separação muito grande entre os pontos. Então, começa a adicionar, fazer uma adição aqui, uma concentração conhecida, começa a espaçar muito. Esse espaçamento aqui é chamado de influência alavanca. Então, os pontos de calibração, eles não são igualmente espaçados. Aqui, para baixas concentrações, eu tenho um comportamento, para altos, eu tenho outro comportamento. Essa falta de igualdade, aí, vamos dizer assim, entre os pontos de calibração, afeta a linha de calibração, mesmo não sendo um outlier necessariamente, ele não está fora, está dentro ali, olhando, né? Mas isso gera uma influência significativa na linha de calibração. Aí nós temos o outlier em si, né? Que são os pontos fora, então, da regressão linear. São os extremos de calibração, né? Para mudar a posição da linha, mudam, aliás, a posição da linha de calibração para cima ou para baixo. Joga para cima ou para baixo. Isso gera uma incerteza na calibração. Então, afeta a sensibilidade, porque pode diminuir a inclinação da curva analítica, inclusive também pode afetar o intercepto da curva, os outliers. E as tendências são aqueles outliers que aparecem no centro, não são extremos, mas sim estão no centro da curva de calibração. Esses são os mais complicados, porque aí a gente não pode retirá-los. Então, por isso que é bom pensar em mais do que 6 pontos de curva de calibração, para que se você tiver um outlier ou uma alavanca, você consiga tirar os extremos. Agora, quando o ponto é no centro, no meio da curva de calibração, envolvendo aí concentrações medianas,
é mais difícil de você eliminar. Porque aí você acaba retirando, mas acaba espaçando uma adição da outra e acaba tendo uma alavanca nisso aí também, né? Então, isso afeta também o intercepto e afeta o valor real. Precisa saber como que ele vai ser trabalhado. Por isso que só a barra de erro, quando a gente faz, em qualquer metodologia analítica, não diz nada. Ah, eu fiz em triplicata os meus dados. Ah, eu fiz em resultados em duplicata e fiz uma barra de erro. Não significa nada só a barra de erro. Como é que eu sei se os meus pontos estão fora ou não? Eu só vou saber se eu fizer um estudo de regressão linear por algum software de validação. Aqui eu trouxe um exemplo do trabalho, então, de uma validação eletroanalítica, uma técnica, metodologia, desculpa, eletroanalítica, para identificação de drogas de abuso, cocaína e crack, em águas residuárias urbanas, da cidade de Guarapuava. Nós utilizamos, então, os eletrodos impressos e nós tivemos um problema, vamos dizer assim, com a curva de calibração. Aparentemente era um problema. Por quê? Porque a variabilidade desses eletrodos impressos é muito alta. E como a gente constrói, veja, eles, não sei se dá para ver aqui, mas eles são construídos no próprio laboratório e eles são impressos num material de transparência, tá? E aqui tem o pseudo-referência, que é uma colinha de prata, que a gente aplica e tem que tomar cuidado, porque senão ela vai degradando com o passar do tempo, se eu deixar muito tempo pronto. E aqui ele é de carbono. Então, a gente passa a tinta com uma espátula de pintar a parede mesmo, a gente esparrama, espalha a tinta em cima dos eletrodos que foram impressos numa impressora, e muitas superfícies saem diferentes umas das outras, umas mais condutoras, umas menos condutoras, então a variabilidade é muito alta. Então, como fazer a quantificação da cocaína ou até mesmo a identificação dela? E aí a gente decidiu trabalhar estudando, né, essa curva de calibração por meio do Minitab. Se vocês olharem aqui, esse é um gráfico de linha ajustada pelo programa. Nós temos corrente por concentração. E nós temos nesses intervalos aqui pontilhados em roxo o intervalo de predição. O intervalo pontilhado em verde é o intervalo de confiança, tá? O ideal é que os pontos fiquem todos no intervalo de confiança, mas não necessariamente precisam ficar ali. Podem, desde que estejam dentro do intervalo de predição. Mas se vocês olharem, ó, foram feitas triplicatas dessas medidas para cada concentração. Tenho aqui, vejam, ó, se eu fosse aplicar só uma barra de erro, teria aqui um erro muito, aparentemente visual muito grande, eu descartaria essa curva analítica. Eu jogaria fora e faria outra e outra e outra, e né, outras tantas mais com a mesma resposta. Basicamente, a mesma falta ou há muita variabilidade, aliás, né? Mas isso é intrínseco do sensor, do eletrodo. Isso é em eletrólito puro, é método de adição padrão externo, tá? Foi feito pelo método de adição padrão externo essa curva. Então, eu tenho pontos aqui que nós achávamos que poderiam ser outliers aqui, ó, mas estão ainda dentro do intervalo de predição. Então, como é que eu faço para saber se essa curva é boa, se eu vou dizer que é satisfatória, que é adequada? Eu tenho que fazer a estatística dela. Análise de variância, graus de liberdade, o modelo aqui por meio do coeficiente de determinação, que é o R quadrado aqui, né? Quanto mais próximo de 100%, melhor, que é como o coeficiente de correlação. Aqui já o próprio software já me dá os valores de limite de detecção e quantificação dentro da expressão matemática que eu desejo que ele coloque. Então, o LD e o LQ ficaram dentro do esperado. E aí eu vou ver os outliers aqui. Né? Então, eu vou ver... Aqui eu tenho, antes disso, a equação de regressão, que o próprio Minitab me fornece. E aí, outlier, que são os pontos lá. Será que eu tenho? Então, quais são as hipóteses? Será que eu tenho pontos todos adequados? Então, eu tenho a hipótese alternativa, que é o menor ou o maior valor dos dados, é um outlier, que são os extremos. E a hipótese nula, que todos os valores e dados são provenientes da mesma população, ou seja, não tem outlier. Isso para um nível de confiança de 5%. E por meio do estudo do teste de Grubbs ou de Cochrane,
a gente chegou à definição de que não há nenhum outlier naquela curva de calibração. Ainda todos podem ser utilizados para regressão linear e para linearidade. Todos eles, não precisa se retirar nenhum daqueles do meio lá, os intermediários, inclusive. E isso é comprovado pelo gráfico de resíduos de corrente, que também é fornecido pelos softwares de validação. Então, os gráficos de resíduo, eles não podem ter nenhuma tendência, seguir nenhuma tendência. E aqui eles têm que ficar dispersos. E aqui o máximo de dispersão foi observado. Então, é mais uma comprovação, uma certificação de que a tua linearidade é adequada. Então, essa linearidade é justamente a habilidade do método analítico produzir resultados proporcionais à concentração do analito naquela faixa de concentração estimada, tá? Então, o ideal é utilizar pelo menos 6 pontos para fazer uma curva analítica, mas com essa problemática de poder surgir outliers ou a alavanca, então a gente coloca mais pontos aí, né? O ideal também é que se façam réplicas, pelo menos n igual a 3, né? De cada ponto. E a partir daí a gente consegue estimar o coeficiente de correlação, que é o R, né, correlação linear, a regressão linear, mas também conseguimos fazer o teste de falta de ajuste e análise dos gráficos de resíduos, como vimos anteriormente. Então, o R é a razão do quê? O que é o R, né? Esse coeficiente de correlação linear é a covariância entre a concentração e o sinal analítico, por exemplo, a corrente de pico, né? E fica no intervalo de -1 a 1. Então, quanto mais próximo de -1 ou 1, melhor vai ser, tá? Mais linear vai ser o teu método, a tua metodologia, né? Mas até que ponto é bom? É aí que a gente vê os equívocos, usando só o coeficiente de correlação linear. Por exemplo, a Anvisa, de acordo com a Anvisa, lá em 2003 ainda, a linearidade do método analítico é avaliada quando tiver um coeficiente de correlação de 0,99. O Inmetro já me disse que o 0,90. E aí, qual é mais linear? O 0,90 já é linear ou o 0,99? Então, só ele não me diz se há linearidade ou não. O que eu preciso fazer? Eu preciso verificar outros parâmetros, outros dados estatísticos. E aí entra o F de regressão e o F de falta de ajuste. O F de regressão, ele vai indicar para nós se tem uma linearidade quando ele for maior que o F crítico, tá? E o F de falta de ajuste, ele vai indicar que não há falta de ajuste quando ele for menor que o F crítico. Esse F crítico, ele é tabelado de acordo com o limite de confiança que você estabelece para a tua validação. 90%, 95%, etc, tá? Além disso, nós temos, além do coeficiente de correlação, o Rzinho, nós temos o R maiúsculo ao quadrado, que é o coeficiente de determinação, que é obtido diretamente da regressão linear, né, que investiga a variância dos dados por meio dos resíduos, tá? E aí, por fim, nós temos também a análise de resíduos, que é o que eu mostrei agora há pouco, mas aqui eu trouxe uma demonstração de quando não é linear por meio da distribuição dos valores nos gráficos de resíduos. Então, aqui ó, segue uma tendência na letra A. Não é linear, tá? Aqui eu tenho uma amostra atípica também. Eu tenho uma tendência aqui e um ponto outlier muito fora. Aqui é a mesma coisa. Começa aumentando e fazendo esse espaçamento aqui, essa distribuição. Mesma coisa aqui. Então, um gráfico de resíduos adequado, que não tenha problemas, né? Por exemplo, aqui em C nós temos variância que não é constante. Aqui nós temos resíduos adequados. Olha, eles são dispersos. O gráfico de resíduos é disperso. Então, eles são distribuídos normalmente, como a gente chama. Só reforçando, então, o coeficiente de correlação, né, ele não indica linearidade para qualquer situação. É fácil gerar um experimento de calibração com boa correlação, só que não necessariamente ele é linear, esse método, ou um método que você acha que não é linear e ele é, na verdade, só olhando pelo R. Então,
ele deve ser muito próximo de 1, e aí acaba que, para ser linear, às vezes muito próximo de 1 não é linear. Então, só ele não indica que há correlação linear. Aqui é a carinha do Minitab, que eu trouxe a título de curiosidade. Então, nós temos a regressão linear para um conjunto de dados aqui, e ele mostra os valores de teste T e os valores de teste F, F de regressão e F de falta de ajuste. Então, esse teste T pareado, enfim, o que eu desejo, ele mostra aqui. Então, essa é a carinha do Minitab, que a gente precisa só aprender a interpretá-lo, né? Saber quais são as informações que a gente precisa retirar dele. Aqui a carinha do Minitab também para um gráfico de resíduos. E aqui eu trouxe um outro exemplo, que é a validação do método eletroanalítico que um aluno meu defendeu há um mês, esse trabalho, essa pesquisa, aliás, que é a determinação de bisfenol A em águas minerais. Então, o bisfenol, ele é uma molécula que é muito utilizada para a fabricação de plásticos, né? Então, os recipientes plásticos têm bisfenol, e ele é um desregulador endócrino muito potente. Por isso, ele é banido de muitos produtos, por exemplo, mamadeiras, chupetas, ele não pode ser utilizado. Mas e aí, quem garante que não foi, né? Então, aqui nós temos a curva de calibração construída, a regressão linear com o intervalo de confiança, intervalo de predição, e a tabela com os dados obtidos da validação do software de validação do Minitab. Então, nós temos, aparece aqui para nós a regressão com a falta de ajuste, então F de regressão, aqui ele foi maior que o F crítico, já o F de falta de ajuste ele foi menor que o F crítico, então o modelo aqui é linear, comprova-se por isso. Temos a relação de intercepto, inclinação, temos o T, o fator de correlação e o fator de determinação. É só a título para vocês verem como é que se colocam, então, os resultados, né, de acordo com essa validação. Como validar o LD e o LQ? LD e LQ tem várias maneiras de fazer. Eu trouxe aqui a mais utilizada dentro da eletroanálise, mas são várias metodologias. Depende muito do órgão regulamentador que você vai usar, tá? Para cromatografia tem várias possibilidades. Por exemplo, para eletroanalítica é mais difícil. Mas nós trabalhamos principalmente com a da IUPAC, né, que é 3,3, que multiplica o desvio padrão da curva analítica sobre a inclinação da curva. E o LQ, que é o valor de 10 aqui, né, do desvio padrão pela inclinação da curva analítica. Aqui eu trouxe um exemplo só também de validação de um estudo que nós fizemos para um imunossensor impedimétrico, então por impedância, então um imunossensor para olo e apotransferrina para determinação em células cancerosas. Foi feito em parceria com o Instituto de Física de São Carlos, lá com o grupo de pesquisa do professor Valtencir Zuccolotto. Então, aqui só um exemplo de obtenção do LD e LQ, onde, para as duas espécies de interesse, que são marcadores de células cancerosas, quanto maior a presença do APO e da holotransferrina, mais indicativo de célula cancerosa vai ser. Então, é câncer de mama que foi investigado. Então, nós temos o LD aqui, um valor próximo ao da literatura, mas é aí que eu digo que a gente tem que tomar cuidado. Como é que foi feito, né? Então, aqui a gente tem... será que serve para comparar com o meu trabalho? Enfim, aqui nós temos um trabalho com espectroscopia de impedância eletroquímica com valor muito próximo, DLD. E aí tem também a figura de mérito exatidão. Então, a exatidão, ela pode ser trabalhada por meio de comparação de métodos, que são, quando eu comparo o meu método novo com o método oficial, que aí eu aplico, por exemplo, o teste T pareado, comparação com o material de referência, que é mais difícil, porque o material de referência é caro e muitas vezes não tem o que a gente procura, ou ainda a gente pode fazer exatidão por meio de estudos de recuperação, onde a gente fortifica a amostra e faz a taxa de recuperação. Já no caso daquele artigo que eu trouxe do metiltestosterona, a gente não precisou fazer fortificação, porque já tinha uma concentração alta de metiltestosterona na água analisada, e um programa interlaboratorial, que esse aí é um pouquinho mais diferente do que a gente está acostumado a fazer. Então, o que a gente consegue fazer de imediato? Comparação de métodos e estudo de recuperação.
tá? Agora, se a gente trabalha com uma amostra que você sabe que tem aquele analito, e sabe quanto tem, aí não tem por que fazer recuperação. Aí é melhor fazer comparação de métodos pelo TST pareado. Eu falei lá atrás, tá? O estudo de recuperação, geralmente a gente tem que contemplar 3 faixas da curva analítica. Temos que contemplar baixas concentrações, médias concentrações e altas concentrações, tá? 3 níveis de concentração. A Anvisa recomenda e o ICH também recomenda, porque ele contempla toda a faixa, o que significa baixas, médias e altas, né? Então, se a gente quiser fazer uma exatidão por recuperação usando só 3 pontos, a gente pode fazer baixas concentrações, médias e altas concentrações. Aí depende muito do critério de aceitação, depende muito do perfil da tua metodologia. Então, será que a tua concentração do teu analito, do teu composto de interesse, é traço? Está abaixo de 100 partes por milhão? Aí você tem uma recuperação entre 90% e 107% que é aceitável. Agora, se você tem já partes por bilhão, 40% a 120%. Olha o tamanho da faixa aqui, fica muito maior. Então, depende muito da tua concentração do teu analito, a estimativa da concentração, para conseguir colocar uma comparação com os critérios de aceitação tabelados pelos órgãos regulamentadores. Aqui é um trabalho que a gente fez para identificação e quantificação de 2,4,6-triclorofenol em bebidas e águas, e a gente fez a validação também. E aí, como exemplo de estudo de recuperação, deixa eu só voltar um pouquinho, o 2,4,6-triclorofenol é um pesticida, eu diria, mas ele é utilizado para armazenamento de frutas, de grãos e também de cortiça. E aí a gente decidiu fazer em bebidas, que são engarrafadas, vamos dizer assim, né, e utilizam rolhas de cortiça, como vinho tinto seco, alguns sucos e uísque também, para ver se tinha alguma possibilidade de identificar ou até mesmo quantificar essa molécula nessas amostras, né? Então a gente fez deixamos as amostras, primeiro as tampas, as rolhas de cortiça, deixamos mergulhadas em 2,4,6-triclorofenol, daí colocamos nas bebidas e fizemos a determinação. Em águas, fizemos em água de nascente e em água que corta a cidade de Guarapuava também. E aí depende da faixa de concentração. Então, é sempre interessante que se coloque a faixa de concentração utilizada para exatidão, para recuperação, para daí você confirmar a tua recuperação, se ela está ou não está dentro do tabelado pelos órgãos regulamentadores. E aí vem algumas limitações, tá? Então, por exemplo, para recuperação, a substância, que você está fazendo adição, por exemplo, na amostra, ela não está necessariamente na mesma forma que o analito na amostra. O analito sofreu alguma alteração, aí é difícil de recuperar, né? A substância adicionada, muitas vezes, ela apresenta melhor detecção do que o próprio analito na amostra, né? E os componentes de matriz que podem interferir na exatidão, na recuperação. Esse é o ponto 3 aqui, o item 3 é o que mais ocorre, né? Os efeitos de matriz. Aí vale a pena fazer um tratamento da amostra. Temos a precisão. A precisão, como eu falei também anteriormente, é diferente de reprodutibilidade, tá? Então, a precisão, nós temos precisão, o conceito de reprodutibilidade dentro de precisão é diferente do que a gente está acostumado a pensar. Repetitividade e precisão intermediária podem ser feitas como validação in-house, intralaboratorial. Reprodutibilidade não, comparação com outros laboratórios, tá? Então, a repetitividade, mesmo dia, mesmo analista, mesmo equipamento, mesmo método analítico, mesmo laboratório, repetições no menor tempo, de espaço de tempo possível, tá? Contemplar pelo menos 3 concentrações, média, baixa e alta, assim como na exatidão, que é o recomendado pelo ICH, Anvisa, Inmetro, e fazer triplicata pelo menos dessas 3 concentrações. Ou ainda, a repetitividade ela é expressa pelo desvio padrão relativo, por uma expressão matemática, tá? A precisão intermediária são
a gente tem a mesma amostra, só que a gente tem dias diferentes, analistas, o analista pode ser, obviamente, eu mesmo, né? O mesmo analista, mas diferentes dias, diferentes condições já servem para a gente fazer a precisão intermediária. Tá? E aí a gente trabalha com desvio padrão relativo por meio da análise da variância dos dados. Tá? Variância ou desvio padrão relativo. Tá certo? Essa é a precisão. Bom, já me alonguei muito e eu gostaria só de mostrar a equipe que eu trabalho na validação, que sozinha a gente não faz nada, né? A gente precisa trabalhar sempre no sinergismo com outras pessoas. Então, eu tenho a honra de trabalhar com a professora doutora Maria Lourdes Felsner, que é a professora que me mostrou a validação. Ela é da área da espectroanalítica, ela trabalha com absorção atômica e absorção molecular, e ela que me mostrou a importância de validar os dados. Ela que me disse que só a barra de erro não serve. Ela que me disse que reprodutibilidade é errado. E mais que isso, né? Nós fizemos o concurso juntas, que é a vaga que eu ocupo hoje. Nós fomos concorrentes, e eu queria desistir no meio do concurso, porque eu achei que eu não tinha ido bem na prova escrita, e ela disse que não era para desistir. E eu não desisti, e acabei passando graças também ao apoio dela, né? Uma boa parte. Então, eu devo muito à professora Maria Lourdes. Ela não está mais na Unicentro agora, ela está na UEL. Ela foi deslocada para a UEL a pedido dela, com questões particulares, mas nós continuamos aí em parceria. As minhas filhas científicas, a Stephanie, que hoje já alçou voos maiores, está na UFSCar, mas não deixa de ser minha filha científica, ainda trabalhamos juntas. Ela trabalha com o professor Ronaldo Senzi Faria. A Márcia, que também é minha filha científica, que trabalha hoje com dor no coração, indiquei ela também para a Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. Trabalha com o professor Márcio Bergamini, também, que foi orientado pela professora Valnícia na eletroanálise. Também ainda fazemos muitos trabalhos juntas, né? Eu gostaria de agradecer a atenção de todos, pedir desculpas pela minha demora na apresentação. Aqui tem uma foto para quem deseja passar os meses de junho e julho em Guarapuava, é bem apropriado. Veja aqui o nosso inverno, muito satisfatório, não é mesmo? É Guarapuava, e aqui é o campus CDTEG, que é onde estão os cursos de exatas, os cursos de saúde e os cursos de agrárias. Então, eu estou exatamente nesse bloco aqui, né? Esses blocos são os laboratórios de química. A química aqui começou em 1998, eu sou filha dessa casa, fiquei feliz de poder voltar para cá. Temos o mestrado e hoje o doutorado próprio. Eu faço parte do grupo de eletroanalítica e materiais não estruturados, sob minha liderança da professora Elisa Guimarães e Castro. E eu agradeço mais uma vez essa oportunidade e fico à disposição de todos. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Andressa, pela brilhante palestra. Eu não sei os outros, mas eu não me canso de escutar você falando sobre esse assunto, porque na eletroquímica, né, na eletroanalítica, ainda a gente não tem rotinas bem otimizadas sobre a validação de métodos, e acontece que a gente pega um pouco da espectro, um pouco da cromatografia, e a gente fica meio perdido. Quando surgiu uma pessoa como você, que pegou todos esses conhecimentos e trouxe para a eletroanálise, eu acho sensacional, né? Como sendo filho da eletroquímica, tá bom? Imagina. Mas brilhante palestra, tem porquê e excelente, tá bom? Muito obrigada, agradeço. E agora a gente vai abrir para perguntas. Os meninos devem estar cheios de dúvidas aí. Por favor, levantem a mão para poder... Eu gostaria de agradecer os comentários que estão vindo aqui. Eu agradeço a vocês, viu, pelas palavras, pelo apoio. Muito obrigada, gente. Outro detalhe importante, viu, antes do Lucas falar, é que vocês perceberam que é um assunto bem amplo. Aqui muito amplo. Um popurrí de informações, tá bom? Por isso que a gente chamou a professora Andressa para dar um mini curso para a gente. Eu serei o cativo nesse mini curso, viu? Porque eu estou muito curioso em expandir mais meus conhecimentos. Realmente, são muitas informações, por causa da base da estatística, é muito ampla. São muitos testes possíveis e cada um tem um jeitinho de ser aplicado ali. Joia. Mas o Lucas tinha levantado a mão. Pode falar, Lucas. Boa tarde, professora Andressa. Muito obrigado pela excelente apresentação, achei muito interessante.
E a minha pergunta a minha dúvida, na verdade, está relacionada com os eletrodos de trabalho empregados nos ensaios de validação dos métodos. E aí eu gostaria de saber, primeiramente, se os ângulos dimensionalmente estáveis, os ADS, eles podem ser aplicados para esses ensaios, e se sim, se esses atendem bem aos requisitos de sensibilidade e seletividade. Boa tarde, Lucas. Obrigada, viu, pelas palavras. Olha, eu acredito que sim, podem sim, e com certeza a validação pode ser aplicada também. Especificadamente, qual que você se refere? Você teria algum exemplo mais pontual? Um de titânio revestido por estanho e irídio, por exemplo, algo assim. Com certeza. Eu fiz uma parceria com um colega nosso, G. Carlos Salazar Banda, e ele faz nanofios de metais. E ele mandou para mim nanofios de irídio. E eu tenho essa ideia de talvez separar, por exemplo, até os interferentes na cocaína, por exemplo, que o eletrodo impresso não me permite. Então, com certeza, o teu sensor pode sim ser aplicado e deve ser validado, com certeza. Obrigado, professora. Ina, fico à disposição. Joia. Agora, o discente Zanata também tem uma pergunta. Fica à vontade, Zanata. Ei, professora, boa tarde. Obrigado aí pela excelente palestra. Então, eu queria fazer algumas perguntas para a senhora, porque a senhora citou bastante assim a minha matriz de pesquisa do mestrado, que foi a cocaína. Mas antes disso ainda, né, quando a senhora falou de resultados satisfatórios, resultados promissores, para a gente não colocar isso no trabalho, né, e aplicar a estatística, a senhora fala que seria do uso da quimiometria para validar isso ou aqueles testes clássicos da estatística? Eu fiquei com essa dúvida. Em relação à questão da cocaína, quando a senhora falou lá da seletividade, porque a senhora falou das substâncias sinérgicas que eles colocam, né? A cafeína, a lidocaína, a xilocaína. Só que, no meu caso, eu trabalhei com a cocaína de rua, que era pior ainda, que eles utilizavam diluentes, né? Usavam talco, usavam giz, cal. A gente chegou até pegar a amostra com pó de vidro, para ter ideia. Esses eletrodos, para esse tipo de diluente, a gente conseguiria seletividade, porque para os orgânicos a senhora falou que não, porque eu trabalhei para determinar isso, né? Aí eu fiquei com essa dúvida. Eu creio que utilizando a eletroquímica eu conseguiria na questão dessa parte inorgânica. E a última dúvida a que a senhora citou de um trabalho de determinação, né, de cocaína e crack em água. Só que aí eu fiquei com dúvida, porque a cocaína ela é solúvel, né, porque ela está na forma de cloridrato. Já o crack ele está na forma do alcaloide tropânico, né, e ele não é solúvel. Por isso que eu fiquei... Porque como achar o crack na água se ele não é solúvel? Acho que deu para colocar aí. Obrigado, professora. Imagina, eu que agradeço pelas suas considerações e pelas suas palavras aí. Bom, falando em relação à primeira pergunta, você só me ajuda a afirmar se eu estou no caminho certo, se eu não esqueci de nada. Então, a validação, sim, eu sugeriria... A quimiometria você pode aplicar também, obviamente, que é também o planejamento, mas a validação com relação às figuras de mérito, tá? Então, contemplar as figuras de mérito. Entendi. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, respondeu, porque os métodos parte. clássicos. Tá. A segunda pergunta são dos eletrodos impressos, é isso? Isso. Então, se eles poderiam separar, é isso? Identificar esses diluentes que são utilizados, né? Eu ainda não trabalhei com nenhum tipo de amostra tão... De rua. Tão contaminada assim. Então, as amostras que chegaram para nós, com a cotutela da Polícia Científica, são amostras bastante puras. Tanto que o Massas aí identificou mais 98%. Então, só de cocaína. Então, eu não cheguei nesse ponto, mas com a fenacetina, lidocaína e cafeína, que eram os mais encontrados nessas amostras, eu não consegui separar os sinais. Entendi. A gente chegou a pegar a amostra de cocaína que não tinha cocaína.
Veja, veja, trabalhando isso para eletrodo impresso de carbono modificado com carbon black, para aumentar a catálise do eletrodo. Agora, eu acho que eu precisaria fazer um outro estudo, talvez até de separação de picos com validação para tentar separar os sinais. Mas se você quiser pegar o eletrodinho, esse eletrodo, carbono impresso, enfiar na amostra lá, vai analisar interferente junto. Não, infelizmente, não vai separar, a princípio, sabe? Uhum. E com relação a... eu respondi essa pergunta também? Só completar essa Uhum. sua resposta, Andressa, porque tem outros pesquisadores que desenvolvem estudos eletroanalíticos em cocaína, por exemplo, o Alan Torres Pio, e ele sim já tem alguns trabalhos, viu, Zanata? Se você quiser dar uma olhada na literatura, Alan Torres Pio, ele sim tem alguma coisa com interferentes, tá bom? Conseguindo separar, fazendo determinações desse tipo. Eu sei que o eletrodo de diamante dopado com bório separa bem. Mas tudo depende do material do eletrodo, viu, Zanata? Porque aí a gente tem uma gama muito grande, tá bom? Sim. Entendi, professor. Só que a ideia é, né, facilitar a vida. A gente quer tentar um dispositivo que seja mais fácil possível para você levar em loco. Mas até agora eu não vi um facilitado, assim, que seja bom para colocar lá, como, por exemplo, aquela luva que foi desenvolvida pelo professor Sérgio Spinola, meu orientador, inclusive, junto com o Instituto de Física de São Carlos. É uma ideia promissora, né? É uma luva que o eletrodo impresso está impresso na luva. Então, você coloca o dedo lá e já consegue, pelo menos, detectar ali. Mas aí, com interferência, eu já não saberia como separar. A terceira pergunta, que é em águas, né? Então, a cocaína ela tem o primeiro problema, que ela se degrada muito fácil, gerando a benzoilicgonina, se não falei errado, que é o produto de degradação. Então, a gente começaria por aí para a identificação. Agora, com relação ao invés da molécula em si, né? Agora, com relação ao crack, a gente, como ela é um subproduto da cocaína, a gente veria também as redes de esgoto para ver se tem essa benzoilecgonina, desculpe, também aí, mas não teria como diferenciar realmente cocaína do crack do uso, quem é que está usando. Aí por isso que eu falo de uma maneira geral, né? Cocaína Entendi, porque aí é o secundário. Porque não tem como, porque a cocaína ela degrada muito fácil em meio aquoso. É só em etanol, né, que ela não... Metanol, aliás, que ela tem uma durabilidade, entre aspas, aí maior. Você trabalha com eletroquímica? Não, eu trabalhei com ICP, ótico e massa. Aí eu fiz a determinação elementar. Tá. Porque foi a cocaína de rua. Aí a gente queria ver esses alterantes. Tem muita diferença, tá, professora? Deixa eu te perguntar uma coisa, só desculpa eu interromper. Como é que você conseguiu essa cocaína de rua? Pela também parceria Foi um acordo da UFES com a Polícia Civil. Sim, tá a certo. Polícia Civil levava, a gente adquiria um cofre no laboratório, entendeu? As amostras ficavam armazenadas no cofre, foi um convênio. O Zanata, ele adora trabalhar com drogas, listas e listas, tá bom? Hoje em dia ele trabalha com cerveja, né, Zanata? Não, cerveja e agora com fitoquímico agora no doutorado. Muito legal, hein? Parabéns pelo trabalho. Obrigado, senhor. Só lembrando, Zanata, você foi aluna nossa aqui da casa, você falou que o crack é insolúvel, né? Na verdade, nada é insolúvel. Ele vai ter aí um coeficientezinho de solubilidade, mínimo que seja. Eu sei, eu falei de forma geral. Joia. A próxima que levantou a mão foi a Ana Kelly e depois a Luana. Fica à vontade, Ana. Olá, professora, boa tarde. Obrigada aí pela apresentação, muito bom, esclareceu muita coisa. Mas ainda eu tenho uma dúvida, me surgiu a verdade, né? No slide 13, você apresentou, né, algumas guias, né, que são utilizadas para fazer o processo de validação de metodologia. E aí, dentre essas guias aí, a minha dúvida porque tem a questão que você falou da validação completa, né? E aí eu vou me basear, assim, em quê, sabe? Isso que eu fiquei, assim, com muita dúvida.
porque teve um trabalho também que você falou até da questão do coeficiente de regressão lá, né? Que no Inmetro era 0,99 e no outro era 0,90. É Anvisa, Aí, 0,90, isso. É da Anvisa. Então, assim, aí me surgiu essa dúvida, sabe? Em qual que eu vou me basear, sabe? Assim, qual guia? Aí eu fiquei muito com essa dúvida, assim, se você puder me esclarecer, se souber. Ô, Andressa, deixa eu só pegar a carona na pergunta dela, porque ela citou o mesmo slide, e aí é o seguinte, complementando, a gente vê muito hoje analisando artigos, projetos, que o aluno fala, o pesquisador, né, que vai validar, que vai fazer isso, vai fazer aquilo. E, de fato, ele não segue esses guias. Sim. Que tem um tratamento bem rigoroso, né? De fato, é uma validação. De fato, alguns usam o termo verificação, né? Você falar um pouquinho sobre isso também, após responder a questão da Ana, por favor. Tá certo. Obrigada, Ana, pela pergunta, pelas palavras. Os guias de validação, então vamos começar lá pela validação completa, como você colocou. A validação completa é aquela que contempla um estudo interlaboratorial, que você trabalhe com outros laboratórios também. Então, o que a gente costuma fazer nos grupos de pesquisa, nos laboratórios, é o intralaboratorial, que é sem o estudo de reprodutibilidade e incerteza de medição. Isso só pode ser feito com análise de comparação com outros laboratórios. Os guias de validação, você pode trabalhar com qualquer um dos guias que se encaixe para a sua validação, tá certo? Então, você admitir um 0,99 de fator de correlação, de coeficiente de correlação, ou um 0,90, vai depender do teu sistema, mas o que precisa ficar claro é que só esse fator não te diz que é linear. Só esse 0,90 ou 0,99 não te diz que é linear. Então, você precisa, além desse fator de correlação, fazer o fator de determinação, que é o R quadrático, fazer o gráfico de resíduos, o teste T e o teste F, tá? Eu não sei se eu respondi tua pergunta. E você pode fazer uma miscigenação dos guias de validação de acordo com, por exemplo, a tua faixa de trabalho, se você trabalha com análise traço, né? O que você pode usar? ICH, Anvisa e Inmetro são muito parecidos, né? Então, se você trabalha com fármacos, tem guia de validação só para fármacos. Mas agora você não trabalha com fármacos, você trabalha com drogas de abuso, que não tem nenhum guia próprio para isso. Aí você vai ter que fazer um compilado de informações dentro das características mais próximas. É meio que fosse um pouco de cada. Pode sim, você pode. Desde que você obedeça a guias de validação. Como o professor Rafael falou, não usar os guias de validação, na verdade, é fazer uma coisa aleatória, né? Uma coisa que você não tem como certificar, porque você trabalha de uma forma errada, vamos dizer assim. Né? Será que você contempla todas as faixas de concentração da tua curva de trabalho, por exemplo? Será que você faz as réplicas de maneira adequada? E, enfim, seguindo as normas, né? Então, eu acho que validar, ao meu ver, é utilizar um guia certificado. Entendi. E a verificação, eu acho que é uma coisa para você dizer, não fiz validação, eu fiz só uma verificação. Ok. Né? Tá ok, professora, obrigada. Imagina, não sei se eu respondi as perguntas de vocês, né? A verificação seria uma validação parcial, né? Parcial. E também a gente tem costume de fazer só algumas figuras de mérito e fazer muito superficialmente. Né? Então, isso não é validar. Joia. Excelente. Beleza, obrigada. A próxima é a Luana. Fique à vontade, Luana. Boa tarde, professora. Obrigada pela apresentação, muito boa. Esse é um tema, assim, muito interessante, né? A gente acaba, às vezes, negligenciando essa parte da estatística. A gente usa, mas não sabe a importância dela devidamente, né? Aí, minha dúvida é o seguinte, né? Você falou a respeito da validação, e se eu estou desenvolvendo um novo método, aí eu vou fazer toda essa parte de validação. Depois eu vou, por exemplo, aplicar numa amostra, nas amostras que eu desejo analisar. E, a fim de comparar, né, vou fazer uma comparação com o método padrão, já referenciado.
Então, nessa comparação, se eu tenho um conjunto de amostras, eu devo fazer essa análise, assim, você indicaria uma análise T pareado, que você comentou, né? De cada amostra, ou eu posso fazer uma análise do conjunto? Porque, às vezes, o método que eu estou desenvolvendo, né, ele vai aplicar um conjunto de amostras que tem características diferentes, né? Então, seria melhor, por exemplo, fazer uma análise de amostra a amostra, ou eu posso pegar aquele conjunto de amostras e avaliar a relação entre os dois métodos, o meu que eu estou propondo e o método certificado, no conjunto de amostras inteiro. Tá. Boa tarde, Luana, obrigada pelas considerações. O TST pareado, você precisa colocar um conjunto de amostras, pelo menos de 5 a 7 amostras. Então, você precisa ter lá, na tua planilha, uma coluna com as amostras que você vai trabalhar, com a faixa de concentração, as medidas, a análise, o sinal analítico do teu método e o sinal analítico do método oficial, e aí aplica o TST pareado. Então, você precisa de um conjunto de amostras. Pelo menos 5 amostras, de 5 a 7. Não sei se entendi. Eu não conhecia esse TST pareado. Mas eu poderia, por exemplo, eu obtive um resultado final, né? Um valor de concentração pelo meu método e um método normal, já normatizado. Eu poderia fazer uma regressão entre esses dois métodos para ver se eles estão relacionados. Aí você me indicaria fazer uma regressão linear ou um outro tipo de regressão? É que eu vi alguns trabalhos indicando que não seria correto fazer regressão linear, porque todos os dois métodos, embora estejam trabalhando com método normalizado, né, vai ter um erro. Então, deveria ser uma regressão ortogonal. Então, qual que você acha que seria mais indicado? A regressão linear, ela pode ser feita assim para essa comparação. Agora, ela não deve ser feita quando fugir dessa linearidade, dessa aplicação. Aí você tem que aplicar um outro método, por exemplo, a análise de regressão quadrática, por exemplo, e por aí vai. Mas ela pode ser feita assim. Você pode fazer essa comparação. Entendi. Então tá bom, professora. Obrigada. Imagina. Temos mais perguntas, a Thaís Cardoso e, na sequência, a Gabriele Silveira. À vontade, Thaís. Ei, professor, obrigado. Boa tarde, professora, parabéns pela sua apresentação. Realmente muito, muito boa. E a minha pergunta é, em um estudo de validação, as análises estatísticas da figura de mérito, elas são suficientes para validar o método, ou algumas revistas elas pedem também uma análise de quimiometria, uma análise quimiométrica? Oi, Thaís, boa tarde, obrigada pelas palavras também. Elas são suficientes, sim. É que a quimiometria é uma outra visão, né, de estudo do teu método, vamos dizer assim, análise quimiométrica. Mas a validação, ela é, sim, suficiente para certificar o teu trabalho, para certificar a tua metodologia. Agora, se você quer aliar a quimiometria junto, eu acredito até que fique, às vezes, não sei, dependendo, muito extenso, ou sei lá, mas vai complementar, obviamente. Mas só a validação, sim. As figuras de mérito são suficientes. Ok, obrigada. Imagina. Temos, então, agora a Gabriele na sequência, depois do professor Warley. Ei, boa tarde, excelente apresentação, eu amei muito essa apresentação. Eu queria saber, já englobando as perguntas dos meninos, que nas perguntas deles mesmo eu fiquei com dúvida, se no caso eu tenho um método que eu quero avaliar a repetitividade ou a precisão intermediária de uma resposta espectral, ou seja, não seria uma análise univariada, eu pegaria respostas multivariadas. Só que aí, o que foi apresentado é uma metodologia de resposta univariada. Daí você teria algum estudo, alguma coisa que poderia me indicar, alguma coisa que eu possa encontrar sobre a multivariada? A multivariada, a gente não costuma também fazer na eletroanalítica, porque a gente precisa da univariada para trabalhar com a parte eletroquímica, né? Com número de elétrons, estimativa de número de elétrons, sensibilidade pelas técnicas, enfim. Mas a multivariada pode ser feita. Se você fizer um teste de ANOVA, por exemplo, de variância, você pode sim fazer. Só que a multivariada, ela já vai te dar os parâmetros, né? Por exemplo, um fator 2 a terceira, sei lá, dependendo do que você vai trabalhar, ela já vai te dar os melhores valores. Entendi. É porque, no caso, eu estava pensando em ver resposta espectral, tipo, qualidade de espectro, né? Para ver se ele é sempre a mesma coisa em todas as vezes que eu
adquirir a mesma amostra. Daí, seria vários sinais, né, no caso, a minha resposta, nessa análise de repeat. Então, você pode fazer uma nova, então, um teste de variância também dos dados. Perfeito. Perfeito. Obrigada, professora. Imagina, só daí tem que estudar o teu sistema ali, né? Uhum. Agora o professor Arley tem uma pergunta. Professora Andressa, de fato, a sua apresentação foi brilhante e a qualidade dos seus slides também tá bem bonita, viu? Obrigada. Tem muita coisa ali que eu acabo usando na parte de cromatografia também. A minha pergunta, na verdade, é uma curiosidade, porque eu sou farmacêutico e de onde eu vim, na verdade, a gente só estudava uma química analítica bem voltada para química orgânica, né? E quando eu cheguei na UFES, já não tinha nenhum professor dessa química analítica voltada mais para orgânica. A gente tem os eletroquímicos e nós temos quem trabalha com a parte de metais também, como o Zanata falou, com ICP e por aí vai. E eu vejo, né, o Rafael, eu comecei a ver eletroquímica depois de palestras do Rafael ou nos seminários que os alunos dele geralmente apresentam, e todos eles falam que é uma técnica barata, é uma técnica rápida, né? E eu vejo que as indústrias geralmente usam o HPLC para validar seus métodos, que é um aparelho muito caro, são muitas vezes análises que demoram um tempinho, né? Se gasta bastante solvente, né? E por aí vai. Então, a minha pergunta é uma curiosidade. Por que não se usa mais? Parece que eu não vejo tanto o uso dessa técnica. Ela me parece tão versátil. Ela consegue, parece que me dá tanta resposta na parte de orgânica também. Mas, geralmente, ela é negligenciada. Assim, talvez eu esteja equivocado. Mas, assim, até onde eu sei, até onde eu tenho experiência em indústrias, eu não vejo ninguém utilizando essa técnica. Mas, hoje é LCMS, né, a parte de cromatografia com massas, ou somente a cromatografia. Existe um porquê, assim? Existe uma explicação? Obrigada pelas palavras, professor, muito obrigada. Sim, existe. Elas não são validadas, não são certificadas, então elas não são realmente técnicas oficiais. Elas são negligenciadas. Nós sempre vivemos aquela margem de comparar com as cromatográficas ou com as espectroscópicas. Sempre. Então, por exemplo, determinação de cocaína na polícia científica é feita por cromatografia. É por detecção de massas, não é feito por eletroquímica. Mas seria muito mais fácil, pelo menos, identificar se tem ou não a cocaína ali, desde que se separe dos ingredientes, do que fazer todo um gasto, né, enfim, uma demanda muito maior de solventes e tempo e dinheiro, que são equipamentos muito mais onerosos do que o potenciostat. Inclusive, hoje em dia, nós temos potenciostats portáteis, de boas empresas, que a gente consegue levar lá para fazer diretamente na própria amostra. A gente não precisa tratar a amostra, claro que dependendo do efeito do empresa, é o caso, mas a maioria das vezes a gente pode enfiar o eletrodo diretamente na amostra. Mas são técnicas negligenciadas, sim, porque não são certificadas. Tá, mas será que existe uma perspectiva de que isso mude? Olha, aí teria que começar, por exemplo, com... A gente está trabalhando para isso, né? Transição elétrica, mas teria que começar a já mexer com esses órgãos regulamentadores, né? Teria que mexer com a Anvisa, com o Inmetro. Vai muito pelo lobby também dos fabricantes. É o que o professor Ronaldo Faria está tentando fazer com o sensor eletroquímico do SARS-CoV. Ele está tentando inserir, mas não está fácil, porque o nível de validação é bem alto, né? Então, ser em vários laboratórios esse dispositivo para que seja permitido o uso comercializado. Mas ele está tendo uma tentativa. Então, é o que o professor Rafael falou, é a insistência. Tá bom, obrigado. Imagina, eu que agradeço. Só um detalhe, que a Andressa esqueceu de comentar, é que muitos métodos cromatográficos usam detectores eletroquímicos. É verdade. Tá certo? Exatamente. Eu vou aproveitar que ninguém levantou a mão para eu fazer uma pergunta também. Você falou sobre a faixa de trabalho, a diferença da faixa linear de trabalho. Aí isso me lembrou uma questão interessante aqui. Quando a curva analítica tem duas faixas lineares, como é que a gente trabalha com essa curva? A gente pode usar as duas faixas dentro dos seus limites, e aí? Isso aconteceu naquele trabalho do metiltestosterona, só que eu não trouxe aqui por causa do tempo. Nós tínhamos duas faixas de concentração, baixas e altas concentrações. O que a gente notou
nesse estudo, e o que eu notei também lá no meu mestrado, quando trabalhei com pesticida, pendimetalin, é que altas concentrações, nós temos uma diminuição da sensibilidade analítica, uma diminuição da inclinação. Então, você pode validar as duas faixas, mas você tem que ver que, para baixas concentrações, geralmente a gente tem uma sensibilidade maior do que para altas concentrações. Talvez pelo fato de produto absorvido, reagente absorvido, na superfície do eletrodo. Mas acontece que, por exemplo, já teve alguns artigos que os revisores falam assim, ó, trabalha com a faixa linear menor, que, de certa forma, a gente trabalha sempre com baixas concentrações, a gente quer pegar a menor faixa, né? Exatamente. Mas a maior não pode ser descartada, já que ela também é uma faixa linear, né? Então, tem a sua aplicação, né? Nós apresentamos as duas inclinações, as duas regiões. Baixas e altas concentrações. Só que em altas nós tivemos uma diminuição da sensibilidade do método. Joia. E o que interessa mesmo são, né, as menores concentrações. E aí, Andressa, eu queria, de forma bem prática, que você pudesse explicar para a gente, que eu vejo também as pessoas confundindo muito, o coeficiente de determinação, que é o R ao quadrado, do coeficiente de correlação. Eu vejo as pessoas trocando muito esses dois termos na discussão de trabalhos. Sim, o coeficiente de correlação é a relação entre o sinal analítico, que é a variável dependente, com a variável independente, que é a concentração do teu analito. E ele tem uma faixa que é de -1 a 1. Então, ele se estabelece ali, o valor. Quanto mais próximo de -1 ou 1, significa que mais interação, correlação entre o sinal analítico e a concentração do analito existe, uma maior correlação, né, uma maior linearidade. Mas ele, por si só, não me diz que é linear. O coeficiente de determinação, que é o R quadrático, R ao quadrado, ele também não deixa de ser uma correlação das duas variáveis, né? Da corrente com do sinal, com a concentração. Mas ele é um coeficiente de determinação. Então, quanto você consegue determinar do teu analito próximo a 100%. Não é linearidade, entende? O outro é linearidade. Indica linearidade, né? Pessoal, mais alguma questão para a professora Andressa? Eu que agradeço, muito obrigada. Só uma coisa, fazendo favor, Andressa, como você falou, né, que vocês aí já têm o doutorado, né, sem querer tirar aluno do Rafael, pelo amor de Deus, mas faz um merchan aí para talvez você consiga algum aluno no futuro. Olha, com aquela foto que eu mostrei do inverno em Guarapuava, não tem mas olha, o inverno é muito bom. Você consegue, né, usar aí cachecóis e tudo mais. Eu tô brincando. Claro, nós estamos de portas abertas. Isso, veja, na verdade, eu acho que eu tenho um certo problema com isso, porque eu mando os meus alunos embora, né? Eu quero que eles vão ver outras perspectivas, inclusive as minhas meninas que eu apresentei aí no slide, eu que indiquei para os outros pesquisadores. Mas nós estamos, obviamente, o programa de pós-graduação em Química da Unicentro está de portas abertas. Eu ficaria muito feliz em receber um aluno, né, de interesse na eletroanálise, com certeza eu estou à disposição, sem querer pegar os alunos do Rafael, viu? Excelente. Eu também queria te parabenizar novamente e agradecer enormemente, Andressa, por ter prontamente aceitado esse convite para falar sobre esse tema. Em meu nome, em nome do programa de pós-graduação, agradecer novamente pela sua palestra.
Imagina, gente, eu que agradeço. Obrigada pelas palavras, pela força aí, pela oportunidade. Eu fico à disposição sempre. Venham conhecer a Unicentro. Nós temos no Paraná 7 universidades estaduais, temos 2 universidades federais, a Universidade Federal da Fronteira Sul, que é em Foz do Iguaçu, e a Universidade Federal do Paraná, que é em Curitiba. E temos a Unicentro aí com o nosso programa, que começou o doutorado próprio em 2020. Conseguimos, pela graça de Deus, 9 bolsas pela CAPES. Em tempos difíceis. Então, ficamos aí à disposição. Muito obrigada a todos e todas pelos ouvidos. É com você, Cleuci. Eu que agradeço. Exatamente, né? Fazemos parcerias. Joia, isso aí, com toda a... A Andressa já vai estar aqui, se Deus quiser, no final do ano. Que vitória, que vitória. Muito obrigada. Obrigada, sucesso para vocês aí. Boa disciplina para todos. Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau.